800 anos. Esse é o tempo exato que a natureza leva para decompor as ligações moleculares de um único pneu descartado. 1,5 bilhão de unidades são abandonadas anualmente ao redor do globo, formando aglomerados negros de resíduos tóxicos que podem ser identificados por sensores orbitais no espaço. Por décadas, esses depósitos foram considerados um passivo ambiental crítico para o planeta, mas engenheiros contemporâneos converteram este material em um recurso estratégico para a infraestrutura moderna. Por que converter uma massa de resíduos venenosos em pavimentação asfáltica de alto desempenho? Aparentemente, o descarte em aterros seria a solução mais simples e direta. Contudo, essa transformação resulta em estradas que reduzem a poluição sonora, apresentam durabilidade 2 vezes superior aos métodos convencionais e chegam a absorver 10.000 pneus processados a cada quilômetro de extensão construído. A operação atinge uma escala que ultrapassa a percepção comum, com territórios vastos cobertos por elevações artificiais, escuras e de geometria irregular. À primeira vista, a paisagem assemelha-se a um cenário de devastação, mas na prática, trata-se de uma das maiores reservas de recursos inexplorados da Terra. Nos Estados Unidos, na Europa e nas regiões do Oriente Médio, essas concentrações de borracha acumulam-se aos milhões de unidades. Mas isso é apenas o começo. O que anteriormente era classificado como um cemitério de detritos industriais, agora funciona como um campo de extração técnica. A logística empregada nesta fase configura uma sequência de precisão industrial absoluta. Frotas de veículos pesados, dotadas de plataformas de carga de alta capacidade e sistemas de fixação estrutural, operam como condutos vitais entre centros de manutenção e usinas de processamento de grande porte. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como cada pneu é removido de circulação de forma sistemática para impedir o acúmulo de águas pluviais em seu interior. Essa ação mecânica direta previne a criação de focos para a proliferação de vetores de doenças e contaminação do solo. É uma execução coordenada contra a degradação causada pelos elementos naturais. Mas por que investir tal esforço em materiais descartados? Sob a perspectiva da engenharia de materiais, um pneu desgastado não é lixo, mas sim um minério urbano de elevada concentração técnica. Dentro de cada estrutura de carcaça gasta, reside uma composição complexa de borracha natural elástica, polímeros sintéticos de alta resistência e fibras têxteis. Além disso, vê-se como o aço de alta qualidade está entranhado na matriz polimérica. Depois fica mais complexo. Para o setor de reciclagem industrial, um item que possui valor irrisório como sucata bruta detém o potencial de reduzir em bilhões de dólares a demanda por matérias-primas virgens. No entanto, a recuperação desses componentes internos exige processos físicos rigorosos. O pneu foi desenvolvido para ser virtualmente indestrutível, projetado para suportar o atrito constante com o asfalto aquecido e a pressão exercida por veículos de 30 toneladas de peso bruto. Para realizar a reciclagem completa, a indústria precisa superar os limites da própria engenharia que concebeu o produto original. O equipamento gradualmente aplica forças de tensão e cisalhamento para desestruturar a carcaça. O primeiro obstáculo técnico nesta sequência de processamento é o esqueleto interno de aço, que garante a integridade estrutural do componente. Tudo só se complica. Vê-se como as máquinas iniciam a separação dos metais da borracha vulcanizada de forma automatizada. A resistência física desses materiais exige lâminas de corte com dureza superior e motores de alta potência. O material deixa o estágio inicial de coleta, passando para um estágio de fragmentação controlada. Assim, a massa de borracha e metal segue adiante pela cadeia de transformação industrial. Dezenas de toneladas de pressão hidráulica. Essa é a força exata aplicada pelos pistões no momento em que a execução mecânica do processo se inicia. Por que remover os componentes internos antes da trituração da borracha? À primeira vista, o pneu parece uma estrutura composta apenas por um polímero moldado e flexível. Mas na prática, o interior abriga anéis de aço trançado de altíssima resistência.
conhecidos tecnicamente como talões, que são responsáveis por fixar o pneu à roda com uma pressão absoluta, garantindo a segurança mesmo quando um veículo executa curvas acentuadas a 120 km por hora. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como esse metal, essencial para a rodagem, se transforma em um elemento altamente destrutivo dentro de uma linha de reciclagem automatizada. Se um pneu for inserido integralmente em um triturador convencional, os fios de aço carbono podem estilhaçar lâminas de corte de altíssimo custo, travar os eixos motores principais e causar a paralisação completa de toda a unidade fabril. O processo está apenas ganhando velocidade. A solução para esse impasse técnico reside na aplicação de força bruta sob controle cirúrgico, utilizando uma máquina extratora de talão específica para essa função. Um gancho hidráulico robusto, acionado por sistemas de pistões com capacidade de carga superior ao peso de vários automóveis, penetra com precisão na parede lateral da borracha. Pode-se notar como o equipamento gradualmente tensiona o material até o seu limite físico de elasticidade. O que acontece a seguir é visceral. Com um ruído característico de metal e polímero submetidos a cargas extremas, a máquina inicia a tração mecânica. A força aplicada é tão avassaladora que a estrutura outrora rígida do pneu se retorce, dobra e sofre deformações plásticas como se fosse composta por uma folha de papel. Depois, fica mais complexo. Em um intervalo de poucos segundos, o anel de aço trançado é extraído de forma violenta do interior da matriz de borracha. O equipamento opera com uma velocidade constante, enquanto o metal se desprende da carcaça. De cada unidade de pneu de caminhão processada, retiram-se aproximadamente 2 kg de aço carbono puro. Esse material metálico não é descartado. Ele segue para uma prensa, onde é compactado em fardos de alta densidade e, posteriormente, transportado para fundições industriais. Apenas parece óbvio o destino desse aço, mas ele é reinserido na cadeia produtiva para se transformar em vigas estruturais de construção civil ou componentes de novos veículos. Tudo só se complica. A carcaça de borracha, agora despojada de sua estrutura interna e sem a rigidez conferida pelo talão, desliza pela esteira transportadora de metal. Ela perde sua integridade geométrica original, mas adquire uma nova finalidade técnica para as etapas subsequentes da usina. O material está agora devidamente preparado para entrar em contato com as lâminas de corte que realizarão a fragmentação final até o estágio de pó. Transição para o próximo nível. Antes de sofrer a destruição mecânica definitiva, a borracha deve passar por um rigoroso processo de purificação de superfície. O pneu avança por túneis de lavagem blindados, onde diversos bicos injetores disparam jatos de água em alta pressão. Pode-se notar como o fluxo de água remove camadas de décadas de contaminação e lama acumulada. O material deixa esta zona de limpeza seguindo adiante pela cadeia de produção de forma contínua. Uma única pedra escondida na banda de rodagem é o que pode comprometer toda a integridade do maquinário de trituração. Por que a limpeza preliminar é considerada uma etapa tão vital para a segurança industrial? Aparentemente, não é complexo apenas lavar a borracha, mas na prática, um resíduo sólido agiria como um projétil dentro da câmara, danificando as lâminas de precisão. O pneu devidamente higienizado e preparado avança para a câmara de trituração primária sob o chiado dos sistemas pneumáticos. Vê-se como eixos maciços, equipados com lâminas de liga de aço endurecido, iniciam uma rotação lenta e implacável. A baixa velocidade de rotação é o segredo técnico que garante a eficiência de todo o sistema de corte. Se as lâminas girassem com uma frequência elevada, o atrito geraria calor em níveis excessivos, fundindo a borracha e transformando o equipamento em uma massa pegajosa e inoperante. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as lâminas mastigam a carcaça do pneu com um torque devastador, reduzindo a estrutura a pedaços irregulares, com dimensões aproximadas de uma mão fechada. O processo está apenas ganhando velocidade. Esses fragmentos caem por gravidade em trituradores secundários, onde a força mecânica se torna ainda mais precisa e coordenada.
O objetivo nesta fase é a redução sistemática do material até que ele atinja a granulometria de migalhas finas. Fragmentos de arame de aço que resistiram à etapa primária são finalmente liberados da matriz elástica durante este refino. Sobre as esteiras transportadoras, separadores magnéticos de grande porte exercem uma força de atração constante, removendo os metais do fluxo produtivo. O equipamento gradualmente isola o material orgânico, permitindo que apenas a borracha pura siga adiante nas calhas vibratórias. Tudo só se complica. O produto final desta sequência é o chamado crumb rubber, composto por grânulos que medem entre 0,5 milímetro e 2 milímetros de diâmetro. Pode-se notar a formação de uma substância semelhante a uma areia negra, sintética e absolutamente uniforme em sua textura. O pneu de dimensões gigantescas foi completamente desintegrado, dando lugar a toneladas de um pó fino que passa por peneiras de classificação rigorosa. Para a química do asfalto, no entanto, essa borracha granulada ainda é considerada um material em estado bruto. Transição para o próximo nível. Ela exige uma preparação térmica e química específica antes de ser submetida às altas temperaturas do processo de mistura final. O material agora segue adiante pela cadeia de produção. 93 a 127 graus Celsius é a faixa térmica precisa que os grânulos de borracha devem atingir para garantir a integridade da futura rodovia. Por que a secagem exige um controle tão rigoroso de temperatura em vez de apenas uma exposição rápida ao calor? À primeira vista, a borracha triturada parece finalizada e pronta para o uso, mas em uma análise microscópica, sua superfície permanece saturada por umidade residual e uma camada de poeira fina que impede a aderência. Sem esse tratamento térmico, o contato do material úmido com o betume fervente geraria uma expansão catastrófica de vapor, criando bolhas internas que resultariam em rachaduras prematuras na pavimentação. O equipamento gradualmente remove cada molécula de água enquanto os grânulos viajam para o interior de um secador rotativo colossal. Pode-se notar como este cilindro de aço maciço gira de forma constante, mantendo uma leve inclinação mecânica para forçar o fluxo contínuo do material por gravidade. O ar aquecido por queimadores industriais alimentados a gás natural inunda o compartimento interno, criando um ambiente de calor intenso e monitorado. Mas isso é apenas o começo. Sensores infravermelhos distribuídos ao longo da estrutura monitoram cada centímetro do tambor, realizando o ajuste das chamas em tempo real para evitar oscilações. Se o sistema atingir um calor excessivo, a borracha sofre um processo de queima e perde sua elasticidade essencial. Se a temperatura for insuficiente, a umidade permanece e compromete a mistura. Vê-se como a borracha tomba repetidamente lá dentro, permitindo que a água evapore por completo e a superfície de cada grão individual se torne quimicamente ativa para a próxima fase. Tudo só se complica na etapa de integração química com os aglutinantes asfálticos. O processo está apenas ganhando velocidade enquanto a estrutura molecular do material é preparada para absorver o asfalto líquido com a máxima eficiência, funcionando de forma análoga a uma esponja seca que se torna capaz de reter fluidos. Quando a borracha finalmente deixa o tambor rotativo, ela apresenta as características físicas necessárias para a fusão perfeita. O fluxo de material seco segue adiante pela cadeia de produção de forma uniforme, 160 a 190 graus Celsius. Esta é a faixa térmica mantida nos tanques gigantescos, onde o betume líquido aguarda o início da transformação. Por que fundir dois materiais com propriedades físicas tão distintas quanto a borracha sólida e o betume negro? À primeira vista, a união parece improvável, mas na prática, essa combinação é a base da engenharia de pavimentação avançada. Sem essa integração precisa, o asfalto comum não suportaria as deformações elásticas necessárias para as rodovias modernas. Vê-se como o líquido espesso flui para os recipientes de reação com uma viscosidade que lembra a lava vulcânica. O betume, substância responsável por aglutinar as pedras das estradas,
é aquecido a temperaturas superiores à da água em ebulição, aproximando-se do calor encontrado em fritadeiras industriais. Mas isso é apenas o começo. O processo está apenas ganhando velocidade conforme a borracha seca é introduzida no fluxo ardente. 20% da composição final é formada por essas partículas de borracha, injetadas mecanicamente em uma proporção calculada até a unidade. Dentro do tanque de reação, agitadores de alta potência iniciam um movimento circular contínuo, gerando um vórtice que força a colisão constante entre os componentes. Pode-se notar como o equipamento gira sem parar, garantindo que nenhum fragmento sólido permaneça isolado na massa escura. Tudo só se complica com o início da interação molecular. 30 a 60 minutos de agitação intensa são necessários para que ocorra o fenômeno técnico do inchamento. Durante esse período, as partículas de borracha absorvem os óleos leves presentes na estrutura química do betume, expandindo-se até dobrarem seu volume original. O material deixa de ser um líquido ralo e assume a consistência de uma massa gelatinosa e robusta. E isso ainda não é o limite. A câmera desliza ao longo das tubulações, onde essa transformação física garante as propriedades de resistência do composto. A borracha atua como um amortecedor em escala microscópica, distribuído por toda a extensão da cola asfáltica. Por essa razão, a estrada adquire a capacidade de se dobrar levemente sob o peso de caminhões de carga, retornando à sua forma inicial, sem apresentar fissuras ou trincas superficiais. O asfalto modificado resiste tanto à radiação térmica do sol quanto ao congelamento severo durante o inverno. Transição para o próximo nível. O material híbrido agora apresenta uma durabilidade que desafia o envelhecimento natural das vias. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia de produção. 149 graus Celsius é o limite térmico máximo estabelecido no momento em que a mistura asfáltica deixa os tanques de processamento, porque o controle térmico é monitorado com tamanha rigidez logo no início do transporte. Aparentemente, o deslocamento em caminhões basculantes seria uma etapa logística simples e rotineira. Mas se o metal das caçambas não for pré-aquecido antes do carregamento, a viscosidade do asfalto borracha provoca a aderência imediata do material às paredes frias, resultando na perda total da carga comercial. O transporte exige agilidade absoluta para que a temperatura de saída, situada entre 132 e 149 graus, não sofra quedas bruscas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os caminhões se deslocam com rapidez para o local da pavimentação, onde o equipamento aguarda a chegada do material fumegante. Cada grau dissipado durante o trajeto representa um risco direto à integridade estrutural da futura via. A vibroacabadora recebe a massa negra em sua tremonha, enquanto as engrenagens internas entram em operação coordenada. Vê-se como as brocas helicoidais distribuem o composto de forma homogênea por toda a extensão lateral da pista. Depois fica mais complexo. A placa traseira do equipamento realiza o nivelamento com tolerâncias milimétricas, garantindo que a superfície seja perfeitamente plana. Sistemas digitais calibram a espessura da camada, que geralmente oscila entre 4 e 8 centímetros, conforme as especificações do projeto. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a deposição do material parece garantir a finalização da pista, mas na prática, a resistência depende inteiramente da compactação imediata. Por essa razão, os rolos compactadores iniciam uma movimentação sincronizada logo atrás da vibroacabadora. Os cilindros pesados de metal alisam a superfície superior, enquanto os rolos equipados com pneus de borracha exercem pressão para expelir bolhas de ar internas. O equipamento gradualmente sela a estrutura, eliminando vazios que poderiam comprometer a durabilidade. Transição para o próximo nível. Toda essa operação mecânica deve ser concluída antes que o asfalto atinja o patamar de 82 graus Celsius. Por que a marca dos 82 graus é considerada o ponto crítico de interrupção técnica? A massa asfáltica perde sua capacidade de coesão molecular à medida que resfria além desse limite. Se a compactação for tentada com um material frio, a estrutura não se consolidará e o pavimento se quebrará em fragmentos inutilizáveis sob pressão.
Tudo só se complica se o tempo de execução for ignorado pela equipe de campo. A eficácia do processo resulta na transformação de uma massa viscosa e maleável em uma superfície de extrema rigidez em poucas horas. O material sólido finalizado adquire a capacidade técnica necessária para suportar milhões de toneladas de carga e tráfego contínuo. O asfalto atinge a prontidão para o uso, integrando-se permanentemente à infraestrutura rodoviária. 20 anos é o período médio em que uma superestrada de alta densidade começa a apresentar os primeiros sinais de fadiga estrutural sob o tráfego contínuo. Por que um material submetido a tamanha pressão não é simplesmente descartado após o desgaste? A resposta reside na natureza quase imortal da mistura asfáltica, que se consolida como um dos raros elementos de infraestrutura passíveis de reciclagem infinita, sem a degradação de suas propriedades químicas fundamentais. À primeira vista, uma rodovia deteriorada parece um passivo ambiental, mas na prática ela representa um estoque de matéria-prima de alto valor técnico. Fresadoras mecanizadas de grande porte avançam sobre a pista antiga, utilizando tambores rotativos equipados com dentes de carboneto para rasgar a superfície endurecida. Pode-se notar como o equipamento gradualmente remove a camada superior, fragmentando o pavimento em partículas menores enquanto avança em velocidade constante. Esse material resultante, tecnicamente denominado como pavimento asfáltico recuperado, ou RAP, é coletado e transportado para centros de processamento industrial. Mas isso é apenas o começo. Trituradores de impacto operam em alta frequência, atingindo 1.800 rotações por minuto para pulverizar os fragmentos de rocha e o betume que sofreu oxidação ao longo das décadas. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o material processado entra em tambores de reaquecimento, onde agentes rejuvenescedores químicos são introduzidos para restaurar a viscosidade do ligante original. Essa massa é combinada a uma fração de asfalto virgem, garantindo que o ciclo de vida do produto seja reiniciado sem perda de desempenho mecânico. A borracha proveniente de pneus descartados, integrada à mistura anos atrás, permanece preservada dentro dessa matriz mineral, circulando de forma ininterrupta pela infraestrutura nacional. Trata-se de um ciclo fechado, onde a desintegração de uma via antiga constitui a base física exata para a pavimentação de uma nova estrada. Anteriormente, o cenário era de acúmulo de passivos ambientais, com vastos depósitos de pneus que levariam 4 milênios para se decompor naturalmente no solo. Depois fica mais complexo. Através da aplicação da engenharia de materiais, essa trajetória de descarte foi redirecionada para a utilidade técnica permanente. Sob a camada de rolamento negra e homogênea, cerca de 10.000 pneus por quilômetro pavimentado desempenham uma função estrutural crítica para a estabilidade do solo. Eles deixam de ocupar aterros sanitários para atuar como o componente elástico que suporta as cargas dinâmicas da logística internacional. O equipamento gradualmente transforma o que seria resíduo em uma camada de alta resistência e durabilidade. Tecnologias de pavimentação modificada permitem a construção de vias que reduzem a poluição sonora em 6 decibéis e apresentam uma resistência superior à propagação de rachaduras térmicas. O processo demonstra que a aplicação de parâmetros técnicos rigorosos elimina o conceito de desperdício, convertendo materiais exauridos em recursos renováveis. O metal dos equipamentos silencia e o fluxo de material processado se estabiliza. O asfalto atinge a prontidão para a forma, completando sua transição para uma nova vida útil na malha rodoviária. 60 milhões de quilômetros representam a extensão total acumulada dos cabos elétricos que, neste exato momento, envolvem a circunferência do planeta Terra. Por que essa infraestrutura colossal é necessária para a civilização moderna? Aparentemente, a distribuição de energia poderia ser feita de formas mais simples, mas sem essa rede vasta e complexa, a eletricidade não chegaria aos centros urbanos com a estabilidade exigida. Essa quantidade de fiação é suficiente para circundar o globo terrestre 1.500 vezes consecutivas. O equipamento gradualmente revela a complexidade por trás de um condutor metálico convencional.
como um fio de metal embutido nas estruturas de alvenaria, consegue suportar cargas energéticas capazes de incinerar cidades sem atingir seu ponto de fusão? Mas isso é apenas o começo. A resistência desse material é o resultado direto de um processo industrial de fogo intenso, pressões mecânicas extremas e ajustes em escala microscópica. 150 toneladas de minério bruto são extraídas para iniciar a composição desses condutores. A trajetória de cada cabo elétrico não possui origem em ambientes laboratoriais estéreis ou silenciosos, mas se inicia no ambiente ruidoso das minas a céu aberto. Pode-se notar como a engenharia executa uma intervenção direta na geologia natural da crosta. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o solo vibra continuamente sob a operação das máquinas pesadas. Em depósitos extensos de cobre e bauxita, que percorrem quilômetros de distância na superfície terrestre, equipamentos de dimensões titânicas funcionam em regimes de turnos ininterruptos. À primeira vista, a movimentação de terra parece um esforço puramente bruto, mas na prática, cada deslocamento de massa é planejado para alcançar os veios de minério com eficiência máxima. Para acessar o material de alto valor comercial, torna-se necessário o deslocamento físico de formações rochosas inteiras. Tudo se inicia com a aplicação de detonações controladas e calculadas. Brocas de perfuração industrial penetram a rocha sólida para criar dezenas de poços com profundidades estritamente definidas, que recebem o preenchimento de cargas explosivas químicas. Quando o comando de ativação é transmitido, a estrutura geológica sofre uma fratura imediata. Milhares de toneladas de rocha são reduzidas a fragmentos menores pela ação da pressão expansiva dos gases. Tudo só se complica. A poeira assenta lentamente após a detonação, expondo o material que será processado nas etapas posteriores. Caminhões de transporte com capacidades de carga superiores a 200 toneladas aproximam-se para coletar os detritos gerados pela explosão. Vê-se como as pás carregadeiras hidráulicas preenchem as caçambas com movimentos precisos, garantindo que o fluxo de matéria-prima para as usinas de beneficiamento não sofra interrupções. O minério segue adiante pela cadeia de produção. 3 andares de altura. Essa é a dimensão vertical das escavadeiras hidráulicas que operam nas frentes de extração. Por que mover volumes tão colossais de terra e rocha de uma só vez? A escala da operação exige que a força bruta rompa o repouso geológico de milhões de anos do cobre e do alumínio, transformando a montanha em matéria-prima. Sem essa movimentação massiva, a extração dos metais seria economicamente inviável devido à baixa concentração de minério por tonelada de solo. Pode-se notar como os braços mecânicos avançam sobre os escombros com precisão milimétrica. As caçambas possuem uma capacidade volumétrica tão vasta que poderiam elevar um veículo de passeio com a mesma facilidade com que removem o cascalho. O equipamento gradualmente preenche as caçambas de uma frota de caminhões de mineração. Mas isso é apenas o começo. Centenas de toneladas de minério são depositadas em cada viagem desses transportadores que dominam a paisagem da mina. Vê-se como um único pneu desses veículos atinge o dobro da altura de um ser humano adulto, estabelecendo uma proporção de gigantismo técnico. Os motores de alta cilindrada operam em regime contínuo, deslocando a carga bruta pelas estradas internas até os trituradores primários. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a fragmentação de rochas sólidas parece uma tarefa impossível, mas na prática, as prensas exercem uma pressão esmagadora. Pedras com dimensões equivalentes a sofás são inseridas nas mandíbulas dos britadores, onde são reduzidas a fragmentos pequenos como se fossem torrões de açúcar. As lâminas e pistões trabalham sem parar, transformando blocos maciços em uma granulometria gerenciável para o transporte. Nesta etapa, não termina. Tudo o que se observa após a trituração é uma mistura de pedra suja e poeira densa em suspensão. Para que essa matéria bruta se converta em um condutor de energia com pureza elevada, o material deve enfrentar um teste físico extremo. A brutalidade do impacto mecânico cede espaço para o processamento térmico nas unidades de fundição. Tudo só se complica.
fornos industriais de grande porte recebem o minério fragmentado para iniciar a separação química e física. As temperaturas atingidas nesses compartimentos desafiam a resistência dos materiais convencionais, superando os pontos de fusão mais elevados. O equipamento gradualmente eleva o calor a níveis suficientes para liquefazer o metal, provocando uma mudança de estado que sinaliza a purificação. O material flui para as próximas câmaras de processamento, onde o refino alcançará seu ápice. 950 graus Celsius. Essa é a temperatura implacável mantida no interior das células de redução eletrolítica, onde a bauxita é processada. Por que submeter o mineral a um ambiente tão extremo? À primeira vista, a rocha parece sólida e imutável, mas na prática, apenas o calor intenso e a eletricidade podem desestabilizar sua estrutura molecular. Sem essa energia, as ligações químicas permaneceriam intactas, tornando impossível a obtenção do metal em sua forma utilizável. Correntes elétricas de intensidade colossal percorrem o sistema, possuindo força suficiente para destruir de imediato qualquer rede elétrica doméstica comum. Pode-se notar como o equipamento gradualmente rasga as conexões atômicas da matéria-prima sob o calor de 1742 graus Fahrenheit. O processo está apenas ganhando velocidade. O alumínio puro se desprende da rocha e o metal se deita em camada uniforme, gotejando como um líquido prateado e brilhante para a base do tanque industrial. Vê-se como o fluxo fundido se acumula no fundo, formando um reservatório de material incandescente e denso. Para o cobre, a sequência técnica torna-se ainda mais rigorosa e detalhada. O metal é submerso em banhos eletrolíticos específicos, onde a eletricidade opera como um filtro de escala microscópica. Nesta etapa não termina, pois a corrente arranca individualmente cada átomo de impureza da solução. 99,9% é o nível de pureza absoluta exigido para o cobre ao final desta fase. Por que tal precisão é monitorada com tanto rigor pelos engenheiros? Apenas parece óbvio que o metal está limpo, mas na prática uma única partícula de sujeira microscópica tem o potencial de provocar um curto-circuito fatal em operações futuras na linha. Tudo só se complica com a necessidade de integridade total do material. O metal líquido é vertido em moldes de aço maciços enquanto ainda preserva seu estado incandescente. Depois fica mais complexo, pois o resfriamento não pode ocorrer de maneira desordenada ou lenta. Sistemas de resfriamento forçado entram em ação, borrifando jatos de água contra as paredes externas do molde com precisão técnica. Pode-se observar como o equipamento gradualmente promove a solidificação da casca externa, enquanto o núcleo do bloco permanece quente e maleável por mais tempo. Barras massivas de metal surgem como resultado desse choque térmico controlado, brilhando em tons de vermelho alaranjado intenso. O equipamento transporta esses lingotes sólidos, que agora possuem a densidade necessária para as próximas etapas de transformação. Esse material purificado representa mais um bloco fundamental para a infraestrutura do metrô. O fluxo de produção segue adiante pela cadeia de montagem sem interrupções. Centenas de toneladas de pressão são aplicadas diretamente sobre a superfície do metal para que ele seja esmagado e esticado além de seus limites estruturais. Por que o lingote é submetido a uma deformação tão extrema logo após sair do forno? Aparentemente não é complexo apenas achatar o bloco, mas na prática, essa compressão mecânica inicial é o que define a integridade molecular de todo o cabo. O lingote quente, ainda irradiando um calor intenso que altera a refração do ar ao seu redor, entra na linha de laminação primária para iniciar sua metamorfose. Pode-se notar como o equipamento gradualmente reduz a seção transversal do bloco maciço sob o chiado dos sistemas hidráulicos. O rolo de laminação, construído em aço endurecido de alta densidade, aplica uma força constante enquanto o metal emite estalos agudos ao ser forçado a passar por cilindros que giram em alta velocidade cinética. Mas isso é apenas o começo. O bloco grosso e curto é impiedosamente tracionado e comprimido.
transformando-se em uma longa haste contínua ou vergalhão incandescente que desliza pela linha de produção. Vê-se como a haste atinge cerca de 8 milímetros de espessura, embora 8 milímetros ainda representem uma dimensão excessiva para as exigências da engenharia moderna. O processo está apenas ganhando velocidade. Para criar os fios milimétricos que compõem a estrutura de um cabo contemporâneo, a produção transita para a fase de trefilação técnica. É exatamente neste ponto que a engenharia assume uma escala microscópica e de precisão absoluta. As hastes de metal são puxadas através de uma série de orifícios com diâmetros progressivamente menores, conhecidos tecnicamente como fieiras de trefilação. Esses componentes são frequentemente fabricados com diamante industrial para suportar o atrito extremo e o desgaste térmico. Tudo só se complica. A velocidade de tração é elevada, fazendo com que o metal percorra a linha de montagem a dezenas de quilômetros por hora, sem interrupção. O equipamento gradualmente força o material a se tornar mais fino, mais longo e com uma circularidade perfeita em toda a sua extensão. De uma haste grosseira e rígida, o aço se converte em um fio com diâmetro inferior ao de um fio de cabelo humano médio. Trata-se de um processo de violência mecânica controlada, onde lasers de alta pressão monitoram cada micrômetro da superfície. O fluxo de metal segue adiante pela cadeia de produção. 1 milésimo de polegada. Essa é a margem mínima de variação no diâmetro que aciona os sensores laser de alta precisão. Por que um ajuste tão infinitesimal exige uma resposta instantânea do sistema automatizado? Apenas parece óbvio que o controle mecânico é suficiente, mas na prática a uniformidade absoluta garante que a superfície do fio resulte em um acabamento brilhante e liso. O equipamento gradualmente calibra as tensões para manter essa geometria perfeita. A extração e o estiramento forçado através das fieiras de diamante deixam o metal em um estado de estresse estrutural severo. Vê-se como o material adquire uma rigidez excessiva, tornando sua composição interna perigosa e quebradiça. Mas isso é apenas o começo. Se uma força de dobra fosse aplicada neste estágio, a estrutura se partiria de forma semelhante ao vidro temperado. O metal necessita de um processo de recuperação térmica conduzido em câmaras de recozimento seladas, porque o oxigênio é completamente removido desses fornos antes do aquecimento. A atmosfera interna deve ser controlada para impedir que a oxidação manche ou crie camadas de ferrugem na superfície do fio condutor. Depois, fica mais complexo. A temperatura é elevada de maneira controlada até atingir aproximadamente 600 graus Fahrenheit. Pode-se notar como o calor atua sem atingir o ponto de fusão, operando exclusivamente na reorganização atômica do material. A energia térmica permite que os átomos relaxem, corrigindo as distorções sofridas durante a trefilação mecânica. A estrutura cristalina do cobre e do alumínio, antes desalinhada, retorna ao seu estado de equilíbrio original. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o fio que emerge do resfriamento parece inalterado em sua aparência externa, mas sua natureza física mudou fundamentalmente. A tensão interna acumulada evapora completamente sob a influência do calor estável. Onde antes havia fragilidade, agora existe uma maleabilidade que permite torções e enrolamentos sem riscos de fratura. É uma transição para o próximo nível de funcionalidade técnica. Esta etapa de estabilização térmica funciona como um alívio de pressão necessário para a integridade de qualquer cabo condutor. Vê-se como a flexibilidade recém-adquirida prepara o material para suportar as exigências mecânicas de uso futuro. Sem essa intervenção, a durabilidade do metal seria inexistente diante de qualquer esforço físico. O material agora segue adiante pela cadeia de produção para a fase de agrupamento. Dezenas de filamentos metálicos individuais apresentam uma fragilidade inerente quando isolados, mas a união técnica desses elementos resulta em uma corda de aço com resistência mecânica extraordinária. Por que a estrutura helicoidal é preferida em vez de um núcleo sólido e rígido? Aparentemente não é complexo apenas agrupar os fios, mas na prática, a flexibilidade necessária para o manuseio e a instalação
exige que cada filamento suporte tensões distribuídas de forma independente, evitando que o metal se rompa sob flexão. O processo de transformação ocorre em uma unidade industrial de dimensões massivas, comparável ao volume de um vagão ferroviário de carga que abriga centenas de bobinas de fio metálico polido e brilhante em seu interior. Centenas de bobinas iniciam um movimento circular coordenado assim que os motores de alta potência são acionados pelo sistema de controle. O componente principal do equipamento, conhecido tecnicamente como gaiola de torção, executa uma rotação contínua e veloz sobre o seu próprio eixo. Vê-se como as bobinas descrevem órbitas perfeitamente concêntricas, gerando um efeito visual de um vórtice prateado em plena operação. Os filamentos individuais são tracionados simultaneamente em direção a um ponto de convergência único, localizado na extremidade frontal, denominado nariz da máquina. Mas isso é apenas o começo. Engenheiros determinam o ângulo exato da inclinação da torção através de cálculos matemáticos rigorosos de geometria espacial. Pode-se notar como os fios são entrelaçados uns sobre os outros com uma precisão absoluta sob o olhar atento dos técnicos. Caso a torção seja configurada com aperto excessivo, o cabo resultante apresentará uma rigidez inviável para o uso e causará um desperdício desnecessário de matéria-prima metálica. Por outro lado, uma configuração de entrelaçamento muito frouxa resultaria em um condutor instável que se desmancharia durante os procedimentos de instalação em campo. O processo está apenas ganhando velocidade. O ruído mecânico gerado pela rotação das massas metálicas estabiliza-se em um zumbido rítmico e persistente que preenche o pavilhão industrial. Sensores de alta sensibilidade realizam o monitoramento eletrônico da tensão de cada filamento individual em tempo real durante o processamento. Se um único fio, com espessura inferior à de um fio de cabelo humano, sofrer uma ruptura durante a rotação centrífuga, o sistema de segurança interrompe o funcionamento de forma instantânea e automática. A conformidade técnica total é o único padrão tolerado para garantir a integridade estrutural do produto final. Depois, fica mais complexo. Pode-se observar como o material que emerge na saída da máquina não é mais um agrupamento desordenado de componentes isolados, mas um condutor elétrico unificado e coeso. O equipamento gradualmente entrega um produto que combina a maleabilidade de uma corda com a resistência de tração característica de uma barra de aço sólida. Esse material possui a capacidade técnica de conduzir as cargas de corrente elétrica necessárias para o suporte das redes de energia fundamentais para as atividades urbanas e industriais. Nesta etapa, não termina. À primeira vista, o condutor metálico parece finalizado após a torção, mas na prática, ele ainda apresenta riscos operacionais críticos devido à ausência de proteção. O contato direto com a superfície metálica durante a passagem de carga elétrica resultaria em uma descarga fatal imediata para qualquer organismo vivo. O condutor metálico nu e exposto requer obrigatoriamente a aplicação de uma camada de isolamento robusta para garantir a segurança e a funcionalidade. O material agora aguarda o direcionamento para o revestimento protetor necessário. Toneladas de grânulos de plástico, compostos por cloreto de polivinila ou polietileno especial, aguardam em grandes silos prateados para o início do processo. Por que a cobertura de polímero é aplicada de forma tão rigorosa sobre o metal nu? À primeira vista, o isolamento parece ser apenas uma camada estética ou simples proteção externa. Mas, na prática, essa pele protetora é a única barreira que impede a dispersão da energia elétrica, garantindo a integridade funcional de todo o sistema condutor. Grânulos que se assemelham a pequenas contas brancas ou transparentes são sugados por um sistema de vácuo para o interior de uma extrusora industrial. Pode-se notar como o equipamento gradualmente aquece o material sólido até que ele se transforme em uma pasta viscosa, densa e totalmente homogênea. O processo está apenas ganhando velocidade. O fio metálico central avança com precisão absoluta através de uma cabeça de aço aquecida, onde o plástico fundido é injetado sob alta pressão ao redor de sua circunferência.
Vê-se como o plástico derretido envolve o núcleo com uma exatidão medida em micrômetros, garantindo uma camada perfeitamente concêntrica. Se a espessura oscilar e o isolamento ficar mais fino em um dos lados, a eletricidade encontrará um ponto de menor resistência para escapar. Tal falha técnica resulta em incêndios ou colapsos catastróficos na rede elétrica. Depois fica mais complexo. Assim que o polímero aquecido estabelece contato com o metal, o cabo mergulha em uma piscina de resfriamento que se estende por vários metros. O choque térmico é imediato e controlado, fazendo com que o plástico endureça instantaneamente para travar sua forma geométrica. Mas isso é apenas o começo. Para condutores de grande porte instalados sob o pavimento das cidades, uma única camada de isolamento é insuficiente para suportar as tensões mecânicas e químicas. Por essa razão, esses cabos recebem bainhas adicionais extremamente grossas, projetadas para resistir à infiltração de óleos, substâncias químicas corrosivas e até ataques físicos de roedores. Pode-se notar como o equipamento aplica armaduras metálicas de aço sobre os cabos destinados ao ambiente submarino. Essa proteção extra é fundamental para que a estrutura suporte a pressão esmagadora encontrada nas profundezas do oceano sem sofrer deformações. Tudo só se complica com os testes de resistência subsequentes. O resultado final da linha de produção é um componente que apresenta uma aparência de indestrutibilidade técnica. A unidade fabril não depende de variáveis aleatórias ou da sorte para garantir essa qualidade, partindo para protocolos de verificação rigorosos. O material processado segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. Uma voltagem muito superior à carga operacional padrão é disparada através da estrutura condutora antes que qualquer lote possa ser liberado para o mercado. Por que submeter o material a uma pressão elétrica tão extrema, ainda no ambiente controlado do laboratório? Aparentemente não é complexo apenas fornecer energia, mas na prática, uma falha nesse componente pode resultar em incêndios em edifícios de grande porte ou na interrupção crítica de eletricidade em unidades hospitalares. Essa sobrecarga inicial atua como um detector de vulnerabilidades, onde os engenheiros monitoram rigorosamente qualquer fuga de corrente ou microfissura no isolamento protetor. Pode-se notar como o equipamento de medição registra a estabilidade do fluxo, enquanto a tensão aumenta gradualmente. O processo está apenas ganhando velocidade. Se houver um ponto de fragilidade, a ruptura ocorre imediatamente sob o estresse controlado, evitando desastres em condições reais de uso. Máquinas de tração hidráulica esticam o cabo até o seu limite físico de ruptura para assegurar a integridade da união entre o metal e o polímero. Pedaços selecionados da produção são inseridos em câmaras térmicas de alta temperatura para verificar a resistência do isolamento contra a propagação de chamas. Mas isso é apenas o começo. Outras amostras são submetidas ao congelamento severo, garantindo que o revestimento plástico não apresente rachaduras ou perda de flexibilidade em climas de inverno rigoroso. Tudo só se complica com a introdução de diagnósticos por imagem. Lasers de alta precisão escaneiam cada milímetro da superfície externa em busca de imperfeições que seriam invisíveis ao olho humano. Transição para o próximo nível. Equipamentos de raios-X atravessam a camada de plástico para confirmar se o núcleo metálico permanece perfeitamente centralizado ao longo de toda a extensão. Somente a unidade que demonstra resistência absoluta a todos esses critérios recebe o carimbo de conformidade técnica. Vê-se como o produto finalizado é direcionado para os sistemas de bobinagem, onde é enrolado em carretéis massivos de madeira ou aço reforçado. Cada unidade de armazenamento é pesada individualmente e recebe uma etiqueta de identificação com todos os dados técnicos de rastreabilidade. O equipamento gradualmente posiciona essas bobinas em pátios de logística, onde elas permanecem organizadas em pilhas que lembram discos gigantescos. O metal e o plástico estão agora preparados para serem instalados em postes, trincheiras subterrâneas ou infraestruturas complexas ao redor do globo. O material deixa a fábrica, passando para um estágio tranquilo de distribuição e montagem final.
200 bilhões de dólares é o valor movimentado anualmente por uma indústria que opera silenciosamente por trás de cada parede. O condutor elétrico posicionado no interior das estruturas residenciais não representa meramente uma combinação de polímeros e metais, mas o resultado de um processo de sobrevivência industrial extrema. Por que um componente tão pequeno exige uma cadeia de produção tão complexa e destrutiva? Aparentemente não é complexo fabricar um fio, mas na prática ele surge de uma detonação controlada em minas de cobre, passando por uma fusão térmica severa e processos de trefilação, onde é esticado através de matrizes de diamante. Mas isso é apenas o começo. O material sofre cura térmica precisa, sendo posteriormente trançado em sistemas de rotação mecânica e submetido a rigorosos testes de resistência contra chamas e condutividade elétrica. Pode-se notar como o equipamento gradualmente transforma a matéria bruta em filamentos de alta precisão técnica. A engenharia envolvida nesta produção é frequentemente desconsiderada, embora esses cabos funcionem como a rede de distribuição essencial para o funcionamento urbano global. Sem a integridade desses condutores, o fornecimento de energia para as metrópoles cessaria instantaneamente. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como cada acionamento de um interruptor depende diretamente dessa trajetória física e química executada em larga escala pela indústria pesada. Pequenos diâmetros de metal escondem processos de transformação massivos que garantem a estabilidade da civilização moderna. Enquanto isso, em outra frente da produção primária, a Austrália gera 90 bilhões de dólares com o fornecimento global de recursos, mas lida com a degradação acelerada de sua base física. Transição para o próximo nível. 4 milhões de hectares de solo fértil são perdidos anualmente, transformando-se em poeira avermelhada, que é dispersada pelas correntes de ar. Por que a tecnologia convencional não conseguiu conter o avanço desse fenômeno de erosão? A busca por soluções tecnológicas avançadas não trouxe os resultados esperados para conter o desgaste da terra. A resposta para a contenção do solo surgiu de resíduos orgânicos descartados nas propriedades rurais, especificamente em grandes volumes de lã não processada. Tudo só se complica. À primeira vista, a lã suja era tratada como um resíduo sem valor comercial ou utilidade prática, mas ela se converteu em uma barreira física contra a desertificação do continente. O material atua como um escudo protetor, estabilizando a superfície terrestre e impedindo que a paisagem se torne um deserto completo. A escala dessa operação ocorre em um território que abrange mais de 427 milhões de hectares de extensão. É uma dimensão geográfica que desafia a percepção comum de logística e manejo de solo. A câmera desliza ao longo dessas vastas extensões que serviram como o principal centro de produção agrícola do hemisfério sul por muitas décadas. O equipamento agrícola opera em ciclos contínuos para manter essa máquina produtiva em funcionamento, apesar dos desafios climáticos e geológicos impostos pela região. A poeira assenta lentamente sobre as áreas protegidas, onde a matéria orgânica começa a cumprir sua função de restauração técnica da estabilidade do solo. O material segue adiante pela cadeia de preservação e uso produtivo da terra. 60% da matéria orgânica. Essa é a proporção exata de vitalidade que o solo australiano perdeu após décadas de exploração agrícola intensiva. Por que uma superpotência global do agronegócio está perdendo o próprio chão sob os pés? Aparentemente, a escala de produção sugere estabilidade, mas, na prática, o uso exaustivo da terra extraiu um preço que compromete a estrutura geológica da região. Sem o carbono orgânico, que atua como o combustível essencial para a manutenção da vida subterrânea, a Terra perde sua capacidade de coesão natural. Pode-se notar como o solo deixa de funcionar como uma esponja rica em nutrientes para se transformar em uma camada de poeira solta e estéril. O equipamento de monitoramento registra que, em áreas críticas localizadas em Nova Gales do Sul, a vitalidade do terreno sofreu uma queda drástica em um período de apenas 14 anos. O carbono, que servia como a cola biológica das partículas, simplesmente desapareceu da composição química. Mas isso é apenas o começo.
Quando os períodos de seca se estabelecem sobre o continente, o cenário físico sofre uma transformação severa e visível. Vê-se como o vento não transporta apenas grãos de areia, mas remove camadas inteiras da superfície que deveriam sustentar as próximas gerações. Em determinadas zonas, as tempestades de poeira são capazes de arrancar até 1,8 quilos de solo por cada hectare anualmente. O processo está apenas ganhando velocidade. Toneladas de fertilidade são carregadas pelo ar e depositadas diretamente no oceano de forma contínua e silenciosa. Atualmente, 6 milhões de hectares de terra foram mapeados e inseridos na chamada Zona Vermelha, onde o risco de erosão é classificado como extremo pelos órgãos técnicos. À primeira vista, a degradação parece ser um fenômeno isolado de superfície, mas na prática, ela atinge as profundezas do sistema produtivo nacional. Outros 3 milhões e 200 mil hectares de área estão em processo de colapso devido à degradação acelerada da água. O equipamento de medição indica que o solo saturado e quimicamente desequilibrado perdeu sua função estrutural básica. Esta situação técnica reflete um estado de instabilidade que ultrapassa os limites de uma crise convencional, afetando a base física da produção. O material degradado flui para longe das fazendas, encerrando um ciclo de produtividade que levou milênios para ser construído pela natureza. 4 bilhões de dólares. Este era o valor anual gerado pelas exportações da indústria da lã no auge de sua dominância econômica no mercado global. A ovelha merino, consolidada historicamente como o sinônimo do ouro branco, sustentava o reino produtivo da Austrália com uma força que parecia inabalável. Porque este império de fibras naturais começou a enfrentar um colapso tão severo? Aparentemente, a estrutura de mercado era sólida o suficiente para absorver qualquer oscilação. No entanto, a mudança drástica na procura internacional e a queda vertical nos preços da lã bruta transformaram o antigo símbolo de riqueza nacional em um pesadelo logístico de proporções continentais. Mas isso é apenas o começo. Enquanto os celeiros transbordam com material sem destino, o solo das regiões agrícolas apresenta uma degradação física extrema. Pode-se notar como a terra rachou, perdeu sua coesão e secou completamente sob a pressão climática. O equipamento gradualmente perde sua base de apoio, pois a infraestrutura agrícola de alto valor treme sobre fundações que se desfazem em pó. O solo não consegue segurar uma única gota de água, resultando em gerações de agricultores abandonando as terras que cultivaram por décadas. O processo está apenas ganhando velocidade. Fábricas de processamento encerraram suas atividades e as rotas de comércio tradicionais cessaram suas operações de forma abrupta. As previsões técnicas para o ano de 2024 indicam uma queda de produção de 12%, mas o ciclo biológico das ovelhas permanece inalterado. À primeira vista, a produção contínua poderia parecer uma vantagem, mas na prática, isso gera um excedente que o sistema não consegue mais processar ou escoar. 300 toneladas de peso é o que as máquinas de transporte movem diariamente, mas o acúmulo de resíduos supera qualquer capacidade de remoção. Aproximadamente 200 mil toneladas de lã de baixa qualidade acumulam-se anualmente nas propriedades rurais australianas, criando uma massa de resíduos grotesca. Vê-se como esses fardos ocupam espaços que deveriam ser destinados à produção ativa. Esta fibra não corresponde à lã fina utilizada na indústria têxtil de vestuário, mas sim a um subproduto que a indústria nacional está agora sufocada pelo excesso. Tudo só se complica com a hemorragia econômica que o país tenta estancar desesperadamente. A infraestrutura que vale bilhões de dólares está em risco iminente enquanto a terra morre por falta de nutrientes e umidade. O contraste visual é absoluto entre a aridez do campo e a acumulação massiva nos celeiros. Transição para o próximo nível. O material orgânico acumulado busca uma nova utilidade enquanto o ciclo produtivo tenta encontrar um ponto de equilíbrio no processamento desses resíduos. 3 a 5 anos é o tempo exato que a lã bruta leva para se decompor naturalmente quando abandonada ao relento. Por que um material tão valioso na indústria têxtil se torna um resíduo intratável para os produtores rurais?
À primeira vista, a lã parece um subproduto de fácil descarte, mas na prática, sua resistência biológica impede a queima simples ou o soterramento em valas comuns. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como pilhas volumosas de material fibroso se acumulam sob a ação constante do sol e da chuva, iniciando um processo de apodrecimento lento e persistente. As fibras de queratina, proteínas complexas e densas, permanecem intactas, enquanto o peso e o odor do material acumulado aumentam progressivamente. O equipamento de manejo agrícola comum não consegue processar essa matéria-prima, que passa a ser tratada como um fardo tóxico dentro das propriedades. Mas isso é apenas o começo. Enquanto o solo adjacente, situado a poucos metros de distância, sofre com a erosão e a carência crítica de nutrientes e estrutura orgânica, essas montanhas de proteínas permanecem isoladas da cadeia produtiva. Gerar o armazenamento desse resíduo consome recursos financeiros diretos, ao mesmo tempo em que a ausência de cobertura orgânica degrada a fertilidade da terra. Apenas parece óbvio que os dois problemas são independentes, mas na prática, eles representam as faces de um mesmo ciclo de desperdício econômico e ambiental. Tudo só se complica. Vê-se como a estrutura microscópica de uma única fibra de lã detém as propriedades físicas necessárias para a recuperação do terreno. A descoberta de uma solução não dependeu da instalação de maquinaria pesada ou processos químicos perigosos, mas da análise técnica do filamento individual. O equipamento gradualmente revela como as escamas da fibra podem interagir com os componentes minerais do solo. Depois fica mais complexo. O material fibroso transita agora para uma nova função técnica, onde sua durabilidade se torna uma vantagem estrutural para a terra. O fluxo desse recurso segue adiante pela cadeia de reaproveitamento, deixando para trás a condição de resíduo estagnado. O material está pronto para seguir para a próxima fase de processamento sem pressa. Uma obra-prima de engenharia natural foi o que os pesquisadores identificaram ao analisar o material sob o microscópio, tratando-o não como um simples resíduo têxtil, mas como uma estrutura biológica complexa. Por que o comportamento desta fibra no solo é tão radicalmente diferente de outros materiais orgânicos? À primeira vista, o filamento parece uma estrutura sólida e inerte, mas na prática, ele opera como um sistema hidráulico microscópico. A resposta reside na sua morfologia externa, onde cada fio de lã é revestido por escamas de queratina que se sobrepõem precisamente como telhas em um telhado. Mas isso é apenas o começo. Diferente de uma cobertura cerâmica convencional, projetada para repelir a precipitação, estas escamas biológicas atuam como portões inteligentes e dinâmicos. Pode-se notar como elas se expandem para permitir que a fibra processe e absorva volumes massivos de umidade. O equipamento de medição revela que a lã tem a capacidade técnica de reter entre 1,5 a 2 vezes o seu próprio peso em água. O processo está apenas ganhando velocidade. Ela incha de forma implacável ao atingir o ponto de saturação hídrica. Esta expansão volumétrica foi a revelação crucial do estudo, pois, ao aumentar de tamanho, a fibra altera fisicamente sua geometria dentro da matriz terrosa. Vê-se como esse movimento mecânico gera algo vital para a produtividade do campo: a criação de bolsões de ar microscópicos e espaços intersticiais. Transição para o próximo nível. A terra compactada e sufocada das regiões da Austrália apresentava uma carência extrema de trocas gasosas no perfil do subsolo. A lã ofereceu uma tecnologia passiva para bombear oxigênio para as camadas inferiores, eliminando a dependência de arados mecânicos pesados, que fragmentam e destroem a estrutura natural da terra. O equipamento gradualmente demonstra como a aeração ocorre de forma orgânica e contínua. Os testes iniciais realizados em Nova Gales do Sul focaram na aplicação prática dessa mecânica de expansão. O material biológico se deita em camada uniforme sob a superfície, iniciando o ciclo de transformação do solo de maneira silenciosa. 35% de redução na evaporação da superfície foi o primeiro registro obtido pelos sensores instalados sobre o solo degradado coberto por camadas de lã.
Por que dados tão expressivos começaram a surgir em um ambiente de clima árido extremo? Aparentemente não é complexo entender a retenção hídrica, mas na prática, a lã atuou como um escudo físico que impediu a vaporização imediata da água para a atmosfera quente. As fibras naturais mantiveram a umidade aprisionada na estrutura da Terra por períodos muito mais longos do que o esperado. Mas isso é apenas o começo. A densidade de micróbios no solo, que atuam como os arquitetos invisíveis da fertilidade, explodiu entre 30% a 50% em apenas alguns meses. Pode-se notar como a lã deixou de ser um resíduo inerte para se transformar em uma fonte de alimentação para todo o ecossistema biológico subterrâneo. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como nos campos de teste de Queensland, a terra que antes possuía a dureza do concreto vermelho, começou a sofrer uma transformação estrutural profunda, tornando-se gradualmente friável e suave ao toque. À primeira vista, a recuperação da cor e da textura do solo parece um processo simples de irrigação, mas na prática, a vida biológica regenerada alterou a composição química da área. No entanto, o processo não termina nesta etapa. O equipamento agrícola convencional não consegue lidar com a lã em seu estado bruto, pois as fibras se emaranham com facilidade e são levadas pelas correntes de vento. Tudo só se complica quando se tenta manter a uniformidade da aplicação em grandes escalas. Como garantir que um material tão irregular possa ser distribuído de forma eficiente por máquinas automatizadas? O problema prático reside no fato de que a lã bruta entope os sistemas de distribuição e impede a mecanização do plantio. Para escalar esta solução inovadora, a natureza precisava ser processada por métodos industriais rigorosos. Transição para o próximo nível. Uma nova linha de produção foi projetada para converter esse descarte têxtil em um insumo agrícola de alta performance. Pode-se notar como a lã suja e emaranhada é recolhida e lançada diretamente em trituradores industriais de grande porte. Lâminas de aço de alta resistência, movidas por motores de alta potência, rasgam as fibras brutas de forma implacável para reduzir seu volume original. O equipamento gradualmente transforma as mechas desordenadas em partículas menores e mais manejáveis para o transporte. O metal se move com precisão técnica enquanto o material é processado, preparando o substrato para as fases seguintes de refinamento mecânico. O material segue adiante pela cadeia de processamento industrial de forma constante. Imensa pressão e calor são as forças fundamentais que comprimem o material triturado contra matrizes de aço endurecido. Por que o resultado final desse processo mecânico bruto não se assemelha a um tecido ou fibra têxtil? Aparentemente não é complexo entender a mudança física, mas na prática, a resistência da fibra exige uma força de compressão extrema para ser vencida. O calor gerado pela fricção transforma a estrutura molecular da queratina, resultando na criação de um pellet, um grânulo que se apresenta duro, denso e completamente seco ao sair da linha de produção. Pode-se notar como o equipamento gradualmente espelha as pequenas esferas escuras que se acumulam em recipientes de metal. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada um desses grânulos individuais atua como uma bateria biológica de água de alta eficiência técnica. Quando o pellet de lã é depositado no solo árido, ele permanece em estado de dormência absoluta sem sofrer qualquer alteração estrutural. Mas isso é apenas o começo. Assim que a precipitação atinge o terreno ou o sistema de irrigação é ativado, o grânulo reage instantaneamente ao estímulo hídrico. 40 startups dedicadas a este setor emergiram em apenas um ano na região de Victoria. Por que o setor de processamento de lã registrou uma expansão tão agressiva após o reinício da corrida ao ouro? A resposta reside na valorização exponencial do material processado, que atingiu um patamar financeiro significativamente superior ao da lã bruta original. O equipamento industrial opera de forma ininterrupta, convertendo o que antes era considerado desperdício em subprodutos de alto valor biológico. Mas isso é apenas o começo. Esta transformação tecnológica não permaneceu limitada ao território australiano.
cruzando fronteiras oceânicas para encontrar uma aplicação prática distinta e imprevista em solo norte-americano. Nos Estados Unidos, a tecnologia de gestão biológica integrou-se a uma infraestrutura ainda mais avançada. Pode-se notar como a transição energética nos estados do Texas e da Califórnia altera a paisagem, cobrindo extensões desérticas com milhões de painéis solares. A câmera desliza ao longo desses vastos campos de vidro e silício, onde as estruturas metálicas se perdem no horizonte. No entanto, essas usinas de geração fotovoltaica enfrentam um obstáculo natural persistente: o crescimento descontrolado da vegetação rasteira. Se as gramíneas ultrapassam uma altura específica, elas projetam sombras sobre as células, reduzindo drasticamente a eficiência da conversão de energia solar. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, o controle dessa vegetação parece uma tarefa de manutenção simples, mas na prática, as soluções convencionais mostravam-se ineficientes e destrutivas. Equipes de trabalhadores utilizavam cortadores de grama movidos a gasolina e aplicavam herbicidas químicos em larga escala. Esse método gerava custos elevados e riscos operacionais constantes, pois o lançamento acidental de pedras pelas lâminas mecânicas rompia a superfície de vidro dos painéis. Além disso, a combustão dos motores espalhava camadas de fuligem sobre os sensores de precisão, comprometendo o monitoramento técnico do sistema. O processo está apenas ganhando velocidade. Substituir o maquinário pesado por rebanhos de ovelhas foi a solução estratégica implementada para mitigar esses danos. O conceito, denominado pastoreio solar, ou solar grazing, demonstra através de dados técnicos que a engenharia natural supera a mecânica em ambientes sensíveis. Vê-se como as ovelhas atuam como unidades autônomas de manutenção, movendo-se com precisão por baixo das estruturas metálicas de suporte. Elas eliminam a vegetação sem o risco de rompimento de fiação elétrica, sem a projeção de detritos sólidos e com ausência total de emissão de gases poluentes. Tudo só se complica com as exigências de sustentabilidade. 30% de redução no uso de fertilizantes e herbicidas químicos foi o impacto mensurado nas fazendas solares que adotaram o método até setembro de 2017. O equipamento biológico mantém a altura da grama uniforme enquanto circula livremente entre os rastreadores solares. Pode-se notar como a poeira assenta lentamente nos campos onde a manutenção mecânica foi abolida, preservando a integridade dos sensores de silício. A transição para esse modelo de manejo garante a continuidade da produção energética sem as interrupções causadas por danos físicos aos módulos. O fluxo de gestão ambiental segue adiante pela cadeia de operação técnica. 50% de redução na radiação direta é o que as placas fotovoltaicas proporcionam ao solo, mas há um benefício oculto gerado pela sombra constante. Por que a vegetação sob os painéis solares apresenta um vigor tão superior ao campo aberto? A erva protegida da evaporação direta do sol abrasador cresce 2 a 3 vezes mais rápido do que nas áreas expostas. As ovelhas consomem essa vegetação abundante, transformam-na em estrume orgânico e fertilizam a terra de forma contínua, mantendo o ciclo biológico ativo. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o solo sob as estruturas metálicas deixa de ser um terreno baldio estéril para recuperar gradualmente sua biodiversidade original. À primeira vista, a manutenção da vegetação parece simples, mas na prática, a integração animal exige um monitoramento rigoroso. Surgiu uma nova profissão denominada equipes de pastoreio profissional, onde especialistas utilizam software avançado para mapear o movimento exato dos rebanhos. O equipamento gradualmente direciona os animais, garantindo que cada metro quadrado da central solar receba o corte natural das ovelhas na altura técnica correta. Tudo só se complica com a exigência de precisão entre a alta tecnologia energética e a agricultura ancestral. A história da lã representa uma lição de humildade para os fundamentos da engenharia moderna. Buscavam-se soluções químicas e mecânicas complexas para salvar o solo, enquanto a resposta orgânica permanecia nos quintais.
De um continente australiano, à beira da exaustão ambiental, até os campos solares de alta tecnologia situados no Texas, um material outrora descartado tornou-se o guardião físico da Terra. Nesta etapa, não termina a utilidade desse subproduto. Vê-se como esses pellets de lã e esses rebanhos não estão limitados à produção de fibra ou carne para o mercado. Eles funcionam como um escudo estrutural contra a seca severa em regiões de clima árido. Transição para o próximo nível. Prova-se tecnicamente que, em um mundo de recursos finitos, a definição de lixo é apenas uma falha de imaginação técnica. Talvez a chave para a sobrevivência diante das mudanças climáticas não resida em novos materiais sintéticos, mas na reorientação de fluxos naturais já existentes. O material segue adiante pela cadeia de restauração ambiental. Milhares de estruturas microscópicas compõem o velo que protege a ovelha contra o frio intenso, mas agora esse mesmo material atua como uma armadura técnica contra o calor excessivo do planeta. Por que a biologia de uma espécie doméstica se tornou tão relevante em um cenário de crise climática? Aparentemente não é complexo entender a resistência térmica das fibras naturais, mas na prática, essa engenharia orgânica foi aperfeiçoada pela natureza ao longo de milhões de anos para garantir a sobrevivência em condições extremas. Mas isso é apenas o começo de uma transformação maior. As pitons birmanesas, na Flórida, eram consideradas reis intocáveis e máquinas biológicas desprovidas de predadores naturais dentro daquele ecossistema. Acreditava-se tecnicamente que absolutamente nada, fosse através de armadilhas humanas complexas ou pela própria dinâmica da natureza, seria capaz de conter o avanço desses monstros que atingem 5 metros de comprimento total. Tudo só se complica quando a observação de campo revela dados contraditórios. Pode-se notar nos pântanos profundos durante uma manhã de monitoramento o corpo de um macho alfa conhecido como Loki, pesando 45 libras, completamente destroçado pela força bruta. O exemplar estava sem a cabeça e coberto por agulhas de pinheiro, indicando uma interação violenta e deliberada. Quem possuiria a força mecânica e a capacidade predatória para desmantelar um organismo desse calibre? Depois fica mais complexo. A resposta para esse incidente não representa apenas a resolução de um mistério isolado, mas funciona como o sinal técnico de que a natureza iniciou uma fase de resistência total. Para compreender como esse campo de batalha biológico foi estabelecido, é necessário recuar no tempo e analisar a engenharia por trás desse desastre ecológico. A Flórida consolidou-se, década após década, como a capital global do comércio de animais exóticos e exógenos. No entanto, o verdadeiro ponto de inflexão técnica ocorreu devido a um evento de força bruta industrial e meteorológica. O furacão Andrew, registrado no ano de 1992, atuou como o catalisador dessa crise. Vê-se como esta tempestade de categoria 5 não se limitou a destruir infraestruturas residenciais urbanas. O equipamento meteorológico registrou pressões extremas enquanto o vento agia como um martelo gigante contra as instalações industriais de reprodução de répteis. O impacto físico rompeu as barreiras de contenção, liberando centenas de filhotes de forma simultânea diretamente no vasto sistema hidráulico dos Everglades. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta falha de contenção catastrófica permitiu que os répteis se infiltrassem em uma rede de canais e pântanos quase impossível de monitorar totalmente. Atualmente, as estimativas técnicas conduzidas por especialistas sugerem que os números populacionais são alarmantes. O fluxo biológico segue adiante pela cadeia de produção do ecossistema. 25 centímetros é a abertura máxima que a mandíbula de uma piton birmanesa pode atingir, funcionando como um sistema de carga expansível comparável ao diâmetro de um prato de jantar. Por que essa estrutura anatômica é considerada um milagre da eficiência predatória? À primeira vista, a boca parece limitada, mas na prática, ela permite a entrada de cargas orgânicas massivas que superam em muito o tamanho da cabeça do réptil. Cientistas documentaram espécimes engolindo veados inteiros com peso de 35 kg, uma massa que desafia as leis da física tradicional.
Mas isso é apenas o começo. O corpo da Piton entra em um modo de superprodução metabólica imediatamente após a ingestão de uma presa colossal. O equipamento biológico interno passa por uma transformação radical, onde o coração aumenta fisicamente em 40%. Esse crescimento súbito é necessário para bombear o combustível sanguíneo, exigido pelo esforço da digestão pesada. Vê-se como o organismo se adapta para processar a matéria bruta de forma implacável. Depois fica mais complexo. As enzimas digestivas multiplicam-se 40 vezes dentro do trato intestinal do animal. O réptil opera como uma unidade de processamento térmico que dissolve ossos e tecidos musculares com eficiência total. Pode-se notar como a estrutura óssea da presa desaparece sob a ação química intensa. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta capacidade de processamento transforma o animal em um consumidor industrial de recursos biológicos. O impacto desse mecanismo voraz no ecossistema local atingiu níveis comparáveis aos de uma fábrica, que exaure todos os insumos ao seu redor. Estudos técnicos indicam que, em zonas dominadas por esses predadores, as populações de guaxinins sofreram uma queda de 90%. 99% dos gambás foram eliminados do mapa biológico nessas regiões específicas. O sistema de filtragem de água natural da América entrou em colapso sob o peso técnico desses invasores externos. Tudo só se complica. Parecia que a batalha pela preservação estava definitivamente perdida diante da expansão desses organismos. Apenas parece óbvio que o sistema seria totalmente destruído pela pressão predatória. Contudo, a natureza encontrou uma falha no sistema operacional desses répteis invasores. O cenário de monitoramento e análise mudou completamente com o caso de Locke. O fluxo dos eventos biológicos segue agora por uma nova direção analítica. Uma cobra de Judas. Essa era a identidade técnica do macho de Piton infiltrado, um agente equipado com transmissores de posicionamento global para expor os refúgios de fêmeas reprodutoras. Por que um espécime tão pesado e saudável simplesmente deixaria de emitir sinais em meio à densa vegetação? A interrupção súbita do rastreamento GPS mobilizou os cientistas até as coordenadas exatas da última transmissão, onde encontraram uma carcaça que subvertia as leis da biologia e da força bruta. À primeira vista, o cenário sugeria a intervenção de um predador de grande porte ou de um caçador humano. Mas a realidade técnica era distinta. Pode-se notar, através da análise de evidências forenses e de dispositivos de monitoramento térmico, que o executor foi, na verdade, um lince. O processo está apenas ganhando velocidade. Um felino pesando entre 10 e 15 quilogramas executou uma manobra de neutralização contra um réptil com o dobro de sua massa corporal. Câmeras de trilha na reserva de Big Cypress registraram o que especialistas classificam como uma evolução comportamental acelerada e tática. Vê-se como o lince utiliza suas garras para desenterrar sistematicamente os ninhos enterrados, localizando os ovos da espécie invasora com precisão sensorial. Por que o felino não se limitaria a consumir a fonte de proteína encontrada no solo? O animal não apenas ingere parte do conteúdo, mas esmaga e oculta os fragmentos restantes sob a terra, configurando uma operação de sabotagem biológica, destinada a interromper o ciclo reprodutivo do adversário. Mas isso é apenas o começo. Aparentemente não é complexo para um predador ágil lidar com ovos, mas na prática, o nível de hostilidade escalou para o combate direto. Dias após a incursão aos ninhos, o mesmo lince confrontou uma fêmea de Piton com 50 kg de peso e 4 metros de comprimento total. Tudo só se complica. Nesta etapa da disputa, um erro de cálculo de milissegundos significaria a morte instantânea por constrição mecânica dos anéis da serpente. O equipamento de filmagem capturou o felino utilizando sua agilidade biomecânica superior para realizar manobras de evasão lateral e ataques cirúrgicos em pontos vulneráveis. O equipamento gradualmente registra a mudança na dinâmica da cadeia alimentar, onde o lince agora atua como uma força de contenção ativa. O confronto físico termina com o recuo do réptil, estabelecendo um novo padrão de resistência tática no ecossistema local.
O material biológico e as observações de campo indicam que a insurgência da fauna nativa segue um padrão de adaptação contínuo. 7 milhões de anos de evolução. Este é o tempo exato que moldou a blindagem natural dos aligatores americanos, que agora patrulham os pântanos. Por que estes antigos predadores decidiram enfrentar um invasor que parecia invencível? Aparentemente, a presença das pitons alterou o equilíbrio de forças, mas na prática, os senhores das águas turvas iniciaram um contra-ataque sistemático para retomar seu domínio territorial. A resposta reside na adaptação biológica agressiva desses répteis, que aprenderam a identificar e neutralizar as máquinas de constrição. Mas isso é apenas o começo. A física destes encontros nas águas escuras é caracterizada por uma brutalidade puramente mecânica. Pode-se notar como o aligator utiliza uma das mordidas mais poderosas registradas no reino animal para imobilizar o alvo. Quando o réptil fecha suas mandíbulas sobre o corpo da serpente e inicia o giro da morte, a força torsional gerada é devastadora. O equipamento biológico do alligator exerce uma pressão tão extrema que a coluna vertebral da piton se parte com um estalo seco. O som da fratura ecoa pelo pântano com a intensidade de um disparo de arma de fogo. Tudo só se complica com o aumento das estatísticas de predação. Dados de rastreamento de alta precisão revelam que mais de 14% das pitons monitoradas terminam sua jornada no estômago blindado desses répteis nativos. Este é um jogo de soma zero, onde a massa crítica determina o resultado final da colisão. Se a piton possui dimensões excessivas para a capacidade de contenção do aligator, o predador nativo sucumbe ao esforço. No entanto, se o aligator vence o confronto, o invasor é convertido integralmente em combustível metabólico através da digestão ácida. O processo está apenas ganhando velocidade. Mas o ataque contra as serpentes invasoras não se restringe apenas ao nível da água. O espaço aéreo dos Everglades foi transformado em uma zona de exclusão permanente para as pitons que ainda não atingiram a maturidade física. Vê-se como aves de rapina, incluindo águias e grandes corujas, utilizam a gravidade e a velocidade para aplicar uma força mecânica concentrada. Transição para o próximo nível. As garras desses predadores alados funcionam como mecanismos de precisão letal durante o mergulho. 220 newtons de pressão é a força exata que as garras de uma grande coruja podem exercer sobre o dorso da presa. O equipamento biológico atua como uma prensa hidráulica em miniatura, perfurando a pele escamosa e atingindo órgãos vitais de forma instantânea. À primeira vista, a piton parece protegida por sua musculatura densa, mas na prática, a pressão pontual das garras neutraliza qualquer resistência. Pode-se notar como a precisão do ataque aéreo impede qualquer tentativa de retaliação por parte da serpente. O material biológico é processado e removido do ecossistema de forma implacável. Assim, a resistência nativa se organiza em múltiplas frentes para conter o avanço da espécie exótica. O equilíbrio de forças nos pântanos segue sua trajetória natural de ajuste,